Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 19 de março de 2025, do Cidadania SA. Meu nome é Jaime e esse é o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E vamos começar hoje pesadamente com dois absurdos que aconteceram em faculdades particulares do estado de São Paulo. Alunos de medicina de faculdade privada em São Paulo exibem faixa com apologia ao estupro. Eu não sei se vocês viram essa faixa. Vocês me desculpem aí a frase, mas eu vou ler o que estava na faixa, tá bom? Entra porra, escorre sangue. Esta era a faixa dos alunos de medicina da faculdade Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo. Isso aconteceu durante um evento esportivo no último sábado, dia 15. A faculdade abriu sindicância para apurar a conduta dos 24 estudantes, obviamente todos homens, né? A foto da faixa dos 24 estudantes gerou indignação nas redes sociais, incitando violência contra as mulheres, incitando estupro. Aí você vê a cara dos sujeitos, aqui não dá para ver a cara, que tá tudo, né, borrado, né, para proteger a identidade desses caras, que são... É um absurdo, cara. O presidente da Atlética da faculdade publicou um pedido de desculpa nas redes sociais e afirmou que não havia lido a faixa antes de posar para a foto. Ah, claro, ele é o presidente da Atlética e ele não leu o que estava escrito na faixa. Apesar disso, a Atlética declarou que a confecção da faixa foi responsabilidade dos calouros e determinou o afastamento imediato do presidente e dos vice-presidentes da gestão 2025. Alunos relataram que a frase polêmica teria sido inspirada em uma música que já havia sido proibida pela faculdade em 2017, após denúncias de coletivos feministas estudantis. O conteúdo foi considerado ofensivo e de apologia à violência sexual. Óbvio que tem a íntegra da nota da faculdade, mas não adianta fazer notinha. Tem que expulsar esses alunos e isso aqui é violência, isso aqui é crime. Você está incitando estupro, isso é uma coisa muito, muito séria. Tá? Então eu espero que as medidas sejam tomadas pela Faculdade Santa Marcelina em relação a esses 24 imbecis. Que não tem outra palavra, né? Muito bem. Olha essa outra aqui da PUC. Na PUC, né? Não é da PUC. Cadê? Olha, e as pessoas falam, né? Você estuda, educação, né? Até a pessoa pode ser educada, estudar, e ser um imbecil completo, como esses mostraram, e esse aqui, ó. Sionistas ameaçam o professor Reginaldo Nasser em São Paulo. PUC não é para árabes. Essa reportagem do Brasil de Fato, tá? Supostos sionistas, não. Imbecis picharam um banheiro na Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC, com ameaças direcionadas ao professor Reginaldo Nasser, o único docente de origem árabe no Departamento de Relações Internacionais na universidade. Hora de limpar RI, Relações Internacionais. PUC não é para árabe, a PUC é nossa, a reitoria é nossa. Tem aqui a foto da pichação no banheiro da faculdade. O professor obviamente disse que se sente ameaçado porque ele é o único descendente de árabe da faculdade, aspas para ele. Me sinto ameaçado, o único descendente de árabe lá sou eu. Foi agora, então a gente ainda não fez nada, mas vou encaminhar para os setores competentes porque isso precisa ser apurado, sem dúvida nenhuma. Tá? O ato foi condenado pela Federação Árabe Palestina do Brasil, tem as aspas aqui, essa nota é importante, da PUC. A reitoria da PUC afirma que, aspas, repudia com veemência toda e qualquer manifestação discriminatória e racista, como a frase contra os povos árabes escrita anonimamente em um dos banheiros da universidade, que já foi devidamente apagada. Ofensas atrás de anonimato denotam covardia. Esse ato será apurado internamente com a maior urgência para que medidas cabíveis sejam tomadas. É exatamente isso que a gente espera, PUC. Procure, investigue, encontre, puna. Anonimato é o que está escrito aqui, né? Anonimato denota covardia. Esse pessoalzinho que é da ofensa, né?
que é racista, que é xenófobo, que é misógino. Eles vão na covardia. Olha um dos líderes deles, que pegou os panos de bunda e fugiu para os Estados Unidos, sendo que ele não é investigado em nada, ele não corre nenhum perigo. Por que ele fugiu para os Estados Unidos? Por que ele foi para os Estados Unidos? Então é assim que essa galera funciona. Isso aqui é reflexo de todas essas coisas que a gente vê, que a gente fala aqui todo dia. A política do Netanyahu, matando gente lá. Hoje teve ataque por terra, depois do cessar-fogo. Teve o ataque na segunda, hoje teve ataque por terra de novo. Aquele ataque de segunda bombardeou o norte de Gaza, onde só tem barraca e só tem civil. E a grande maioria de mulheres e crianças. Então assim, esse tipo de coisa que a gente fica vendo nos jornais todo dia, aquele maluco do Netanyahu matando gente, dá munição para esse tipo de atitude aqui. A intolerância das pessoas para com as outras está de uma tal maneira. As duas primeiras notícias. Alunos de uma faculdade de medicina incentivando o estupro. Agora, alunos de uma faculdade particular de São Paulo, a PUC, faculdade extremamente tradicional aqui em São Paulo, no Brasil também, que tem no Rio Grande do Sul, tem em outros lugares. Tendo fala xenófoba. Então, assim, o estudo não quer dizer nada, né? Infelizmente, que as faculdades tomem as devidas providências. E outra, que eu vou falar, eu ia deixar para o final, mas é que a gente está falando da violência contra a mulher, que é tão importante. Presta atenção no que esse senador falou. Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Cadê aqui a fala dele? Ele estava em um evento no Amazonas. Ele disse que, ao ficar 6 horas ouvindo Marina falar em uma comissão no Congresso, tinha vontade de enforcar a ministra. A Marina, em resposta no programa Bom Dia Ministra, ela disse que a declaração de um parlamentar é de um psicopata. Pois muito bem. Hoje, o presidente do Senado, o Alcolumbre, pediu para ele se retratar. Eu vou ler as aspas aqui do Alcolumbre, tá? Não concordo com muitas posições ideológicas da ministra em relação ao país, mas acho que o meu querido colega senador Plínio Valério precisa fazer uma referência em relação a essa fala, até mesmo justificar se foi uma fala equivocada. Estamos vivendo um momento tão difícil que uma fala de um senador da República, mesmo de brincadeira, agride infelizmente o que nós estamos querendo para o Brasil, disse Alcolumbre. Ao que o Valério respondeu: repetiria? Não. Me arrependo? Também não. Ou seja, é um imbecil. Tá? Esse é mais um exemplo da violência contra a mulher travestida de piada. Tá? São ataques contra as mulheres travestidos de piada. Vocês querem entender muito do que isso acontece? Vão assistir o vídeo da Rita Von Hunt dessa semana. Ela explica tudo o que está acontecendo contra as mulheres. Assistam o conto da Aya. Se você não assistiu, eu já indiquei aqui no canal. Vou indicar de novo. É difícil, é pesadíssimo. Mas é muito necessário cada vez mais. Porque esse aqui é um senador que falou isso sobre uma ministra. Sobre uma mulher que ouvi-la falar da vontade de enforcá-la. E ele não se retratou. Disse que não repetiria, mas não se arrepende. Se ele não se arrepende, é lógico que ele repetiria. Não é mesmo? Hoje está difícil, tá? Não tem notícia decente aqui não. Não, até tem uma ou outra, vai. Taxação de super ricos deve enfrentar resistência no Congresso. Óbvio. Eles não vão ser contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Porque se eles forem contra, eles perdem a base eleitoral. Porque o povo vai ver, fala, pô, como assim foi contra? O Haddad até falou hoje que essa isenção seria como um 14º salário, porque o que a pessoa vai economizar de imposto de renda é como se tivesse ganho um 14º salário. Vai movimentar a economia, vai movimentar o mercado.
Só que muitos deles são contra na questão da taxação do dividendo e o imposto mínimo para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Porque muitos deles vão ser impactados por essa medida. Porque alguns deles recebem isso ou mais do que isso. Então o sujeito vai ter que votar e analisar um projeto que o prejudicaria, entre aspas. Porque isso que o Haddad está fazendo, que o Lula está fazendo, é uma reparação histórica. É a justiça do imposto que tem que ser feita no Brasil. Quem recebe muito tem que pagar muito. Quem recebe pouco não tem que pagar nada. Aí o mercado grita. Não à toa, saiu isso ontem do EIR e hoje saíram 2 pesquisas da Quest com o mercado financeiro sobre o Haddad e sobre o Lula. O Haddad acho que está com 58% de avaliação negativa pelo mercado e o Lula acho que 88%, alguma coisa assim. Eu nem trouxe para cá porque me embrulha o estômago ter que ouvir a merda do mercado. Desculpa o português, mas é uma merda. E se o mercado tá puto, eu tô feliz. Porque eles não pensam, essa porcaria de mercado, eles só pensam em ganhar cada vez mais dinheiro. Tá? E pilhar o Estado brasileiro. É isso que eles querem. Eles querem tirar o dinheiro do governo. Dinheiro do povo, dinheiro do Brasil. É só com isso que eles estão preocupados. Porque assim, essa taxação que o Lula e o Haddad propuseram não vai mudar a vida desses caras que ganham mais de 50 pau por mês. O cara vai continuar comendo o foie gras dele, vai continuar tendo um carro foda. Vai continuar viajando para o exterior, fazendo escambau, trocando de carro, comprando um apartamento. A vida do sujeito não vai mudar em nada. Agora, a vida da pessoa que ganha até 5 mil reais, se tiver isenção do imposto de renda, a vida desse rapaz, dessa moça, vai mudar. Por isso que é tão importante que a gente cobre e faça barulho. Porque o Hugo Mota, o filhote lá do Arthur Lira, que é filhote do Cunha, já falou que vai ter que dar uma olhada nisso aí, vai ter que revisar. E o Lula falou, mudar para melhor pode, para pior não. Eu tô falando, nenhum deles vai ter coragem de propor a não isenção. Mas eles não vão deixar essa taxação dos super ricos. E a gente precisa cobrar e fazer barulho. Precisa cobrar. Muito. Notícia boa aqui. O Gonê, nosso querido PGR, se manifesta sobre suspensão do projeto que privatiza escolas em São Paulo. Lembra que eu trouxe? Semana retrasada, eu acho, já não lembro. Que pararam, né, a privatização. Então vamos lá. O Procurador-Geral da República, o Gonê, se manifestou de forma contrária ao projeto do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que concede à iniciativa privada a administração de 33 escolas públicas estaduais. A PGR deu parecer favorável ao liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu o decreto conhecido como PPP, Parceria Público-Privada nas Escolas. A manifestação do Gonê ocorreu devido a um pedido do STF, Supremo Tribunal Federal, que havia questionado a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspender o decreto. Teve isso porque o Tarcísio recorreu da decisão do TJ de São Paulo. Olha lá, o governo Tarcísio Privatiza de Freitas havia entrado com recurso pedindo para cancelar a liminar do TJ São Paulo, sob o pretexto de que a interrupção da concessão desestruturou o planejamento para ampliação das unidades escolares, em que esse atraso no cronograma poderá resultar em interrupções no calendário escolar. Olha só, aí é que está o X. Ele vem com a faca do, se não liberar a privatização, vai dar zebra aqui no calendário escolar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos aspas para o que o Gonê disse. Não há notícias de que esteja havendo prejuízo à prestação do ensino na rede pública estatal no ano letivo corrente, como decorrência unicamente dos efeitos da liminar impugnada. Tampouco foi comprovado o alegado prejuízo no tocante à possibilidade de revisão de atos administrativos relacionados à doação dos imóveis pelo poder público aos parceiros privados, bem como ao pagamento de indenizações. Então, ótimo que mantiveram o fim desta porcaria, ou pelo menos a paralisação. A gente tem que continuar de olho. Falar em professores, hoje, quarta-feira, dia 19,
ocorreu uma paralisação dos funcionários, professores das ETECs e das FATECs, tá? Aqui do Centro Paula Souza do Estado de São Paulo. Várias reivindicações que o nosso querido Tarcísio, que não liga para a educação, não faz. E na sexta, dia 21, às 4 da tarde, vai ter uma mobilização da POSP, também da educação, de professores, na Praça da República, às 4 da tarde. Quem puder, quiser aparecer lá, para ajudar os professores, que são tão desrespeitados e desvalorizados, né? É uma boa. Toda a força para o pessoal das ETECs. Mas olha, tem que fazer mais barulho, porque eu fui procurar sobre a paralisação, só achei notícia no Jornal do Santos. Isso é muito fraco. Então tem que ter mobilização nas redes, nos jornais, na imprensa. Tem que ir bater boca, tem que botar a boca no trombone, para mostrar que esse infeliz desse governador não cuida da educação de São Paulo. E ele odeia as ETECs, tá? E as FATECs, porque elas são os filhinhos do Alckmin. O Alckmin que fez. E o Alckmin agora é vice-presidente do Lula, então ele já não gosta de educação. Se é uma educação feita por alguém que eles não gostam, ferrou. Aí piora 1000 vezes, tá? E parabéns para não privatização. Porque sabe o que acontece quando privatiza? Acontece isso aqui, ó. Moradores reclamam de água suja e com mau cheiro em São Paulo. Reportagem do Bruno Luca, da Folha. A água ou vem suja ou não vem, diz Josefina Cardoso, 65 anos, moradora do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Desde o início de janeiro, ela e outras pessoas que vivem na região reclamam sobre problemas no abastecimento da Sabesp. Sabesp esta que foi, o quê? Privatizada. Por quem? Tarcísio de Freitas, tá? O líquido estaria saindo das torneiras com mau cheiro e coloração escura. Isso quando o abastecimento não é interrompido por horas. Normalmente por volta das 4 da tarde, voltando só na manhã do dia seguinte. Procurada, a empresa diz que tudo está dentro dos seus padrões de qualidade. Aí a gente vê. Eu vou dizer, eu moro na Zona Oeste e aqui há anos, a água é cortada entre 9 e 10 da noite, volta entre 6 e 7 da manhã do dia seguinte. Há anos isso acontece aqui, tá? O Ministério Público do Estado abriu um inquérito na última quinta-feira, dia 13, para investigar os serviços prestados pela Sabesp em razão das reclamações. Quem teve um papel muito importante nessas reclamações, que vem falando disso nas redes dela há muito tempo, é a queridíssima Luna Zaratini, vereadora do PT para São Paulo. Se você não segue a Luna, siga. Se você é de São Paulo e não a segue, siga. Ela é fantástica, tá? A promotoria quer saber se há substâncias tóxicas nos reservatórios que atendem a Zona Sul, as represas de Guarapiranga e Billings. Alguma coisa tem, porque a água está saindo marrom e fedendo, tá? Deve ter bosta, né? A Sabesp afirma que ajustou o processo de tratamento em fevereiro após identificar problemas no sistema Guarapiranga. Além disso, foram realizadas manobras operacionais, como o envio de água do sistema Cantareira para alguns bairros. Sob a investigação da promotoria, a empresa diz ter prestado todos os esclarecimentos solicitados. Aspas para a nota da Sabesp. A companhia reforça que a qualidade da água fornecida à população é uma prioridade, não é, e que realiza monitoramento contínuo, também não, em todas as etapas do processo de captação, tratamento e distribuição, garantindo que a água distribuída esteja nos parâmetros de potabilidade exigidos. Não está, porque se alguém tomar essa água aqui, morre. Não vai morrer, talvez, mas que vai ter uma diarreia, gostou, uma dor de barriga, vai, tá? Apesar das explicações da Sabesp, ainda há registros de água suja e interrupções no abastecimento nos bairros Santo Amaro, Capão Redondo, Interlagos, Cidade Dutra, Vila São José, Cidade Ademar, Grajaú, Parelheiros e aqui na Zona Oeste também, viu? Aqui meu bairro corta todo dia, tá? Todo dia. E o Ministério Público não está limitando a investigação à Sabesp. Também foi pedido esclarecimentos à Prefeitura de São Paulo e ao Governo Estadual por meio da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ambos são responsáveis pela fiscalização dos reservatórios na cidade e no estado. Então é isso. Tem que gritar e tem que reclamar. E isso mostra como a privatização é uma porcaria. Tá? Uma porcaria. Continuar falando de São Paulo, do Brasil, perdão.
Saiu aqui, né? O infeliz lá do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi embora para os Estados Unidos e tal. E quem ficou com a presidência da Comissão de Relações Exteriores foi o Felipe Barros. É filhote do Bolsonaro, mesma coisa. Tá? Eles queriam porque queriam essa coisa e conseguiram. Tem algumas notinhas, coisas bem rápidas. O STF formou uma maioria de 8 votos para manter Moraes, Zanin e Dino no julgamento do golpe, que os acusados pediram para tirá-los de lá, como se eles fossem desonestos ou não fossem fazer a coisa direito, porque foram indicados ou têm ligação com o Lula. Tá? Então caiu, eles vão julgar, vai ser julgado pela primeira turma. Chora, senta e chora, porque é isso que vai acontecer. Outra notícia aqui, que essa vai fazer vocês chorarem, tá bom? Eu espero que vocês estejam preparados. Se prepara, porque é uma notícia muito triste. O Gustavo Lima disse que retirou a sua candidatura à presidência do Brasil em 2026. Eu não sei, eu tô perdido, sabe? É uma coisa muito triste para mim. Eu tô triste, eu espero me recuperar. Outra rapidinho aqui. Zelensky nega ceder territórios a Putin e pede cessar-fogo permanente. Meu filho, mas não vai ter jeito não, acho que você vai ter que ceder. Onda de ataques a lojas da Tesla de Elon Musk cresce nos Estados Unidos. Perdeu alguns bilhões, né, por causa desses ataques. E principalmente a propaganda ruim que o presidente dos Estados Unidos está sofrendo. Ele não é o presidente, ele é sim. Ele que manda. Ele que manda. Tá? Ele tanto manda, mas aqui tem uma boa. Juiz considera cortes de Musk na USAID inconstitucionais e o impede de fazer mais. Quem acompanha o canal sabe que eu estou falando desse negócio da USAID há muito tempo. Porque esse dinheiro é muito importante para ONGs pelo mundo todo que ajudam pessoas, animais e o meio ambiente. Então essa grana é muito importante. Muito bem. O juiz Theodore Chuang, de Maryland, bloqueou as medidas do bilionário e do Departamento de Eficiência Governamental, tal do DOGE, para fechar a agência USAID, impedindo-os de fazer mais cortes no órgão. Segundo o magistrado, os esforços para fechar a agência de ajuda externa violam a Constituição dos Estados Unidos. Ele falou provavelmente viola, mas ô filho, não tem provavelmente, ou viola ou não viola. Tá com medinho do Pato Donald? É isso? Tem que falar o que é, meu. Tá. A decisão foi tomada em resposta a uma ação judicial movida por funcionários e ex-funcionários da USAID. A decisão de hoje é uma importante vitória contra o Musk e seu ataque do DOGE à USAID, ao governo dos Estados Unidos e à Constituição, disse o presidente do State Democracy Defenders Fund, Norm Eisen. Tá? A Casa Branca criticou a decisão, porque né, eles querem cortar ajuda, eles não querem nada que ajude os outros. Aí eu tenho que ler o Eduardo Bolsonaro falar que ele está nos Estados Unidos para proteger os direitos humanos. Essa gente não tem vergonha na cara? Não eram eles que detonavam os direitos humanos, o pessoal que defende direitos humanos, quem é a favor dos direitos humanos, que direitos humanos é coisa de vagabundo, não sei o quê. Tá lá para defender os direitos humanos? Não entendo não, hein? Vocês entendem? Porque para mim não faz sentido esse rapaz. E a última, sempre do meio ambiente, aquecimento dos oceanos causará impacto por milênios, diz órgão meteorológico da ONU. Tá bom? Os níveis recordes de gases de efeito estufa elevaram as temperaturas a um recorde histórico em 2024. Isso também a gente vem falando há um tempão aqui. Com consequências alarmantes para os oceanos que poderão durar milênios, de acordo com cientistas e a Organização Meteorológica Mundial, a OMM. As temperaturas médias anuais ficaram 1,55 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais do ano passado. Também já tinha trazido essa informação aqui algumas vezes, superando o recorde anterior de 2023 em 0,1 graus Celsius. Esse aumento acelerou drasticamente a perda de geleiras e gelo marinho. Também já falei sobre isso aqui. Quem acompanha o canal está super informado sobre essas coisas, tá? Elevando o nível do mar e aproximando o mundo do limite de 1,5 graus Celsius estabelecido pelo Acordo de Paris. Projeções climáticas também indicam que o aquecimento dos oceanos continuará por pelo menos o resto do século XXI.
Temos o quê? Então, é 75 anos dessa desgraça. Mesmo em cenários de baixa emissões de carbono. Mesmo se diminuir o nível de emissão de carbono, a gente vai continuar tendo um aumento da temperatura dos oceanos nesse século XXI. Nós estamos no ano 2025, então mais 75 anos do aquecimento dos oceanos. Outro dado mais preocupante ainda é que essas mudanças são consideradas irreversíveis em escalas de tempo que vão de séculos a milênios. Então a gente chegou a um ponto que se a gente se mexer enquanto população, enquanto sociedade, enquanto mundo, vai levar séculos ou milênios para que essas mudanças sejam revertidas. Ou seja, ferrou. Ferrou, tá? Estimativas preliminares já colocam o atual momento médio de longo prazo entre 1,34 e 1,41 graus Celsius, aproximando-se do limite de Paris. Ai, ai. Então é isso, nós estamos acabando com o planeta. Se a gente fizer alguma coisa agora, se a gente começar a se movimentar, a questão de combustíveis fósseis, do aquecimento global, do efeito estufa, da emissão de gás de carbono, se a gente fizer alguma coisa agora, começar a mudar mesmo, a gente só vai ver mudança talvez daqui a mais de 1000 anos. Tá? Já era a humanidade. Só que o planeta vai continuar aqui, tá? Porque a gente vai acabar conosco e com as outras espécies, a grande maioria. Porque o planeta, ele sempre se recupera. Tivemos extinções em massa, teve uma que foi quase 95% da vida da Terra foi pro saco. E o planeta continuou e a vida continuou. Então a gente precisa parar de achar que a gente é insubstituível. Não somos. Ok? Não somos e a gente está acabando com o planeta. É isso. Essa foi a edição desta quarta-feira, dia 19 de março de 2025, do Cidadania SA. Muito obrigado por quem assistiu. Um abraço, um ótimo fim de quarta-feira, uma ótima quinta e até amanhã.